canal Revelação da Palavra 1976, irmão Carlos César de Goiânia, irmãos. Tema da palavra: a morte não é o fim, existem dois caminhos. Glória a Deus, irmãos. Aos Hebreus, capítulo 9, versículo 27, o apóstolo Paulo, irmãos, nos relata que ao homem está ordenado morrer uma só vez. Glória a Deus, irmãos. Hoje é 20 de março de 2023. Hoje, irmãos, será o dia que muitos irão findar, irmãos, seus dias na terra, mas também, irmãos, para outros irão nascer neste dia. Então, para aqueles, irmãos, que têm o ouro, a prata, aqueles que se acham poderosos, que o homem que se acha poderoso, que tem poder, que tem bens materiais, que tem ouro e prata, irmãos, né? E aquele também, irmãos, que é simples, que é pobre, que não tem, irmãos, aonde reclinar a cabeça, Deus não faz distinção, irmãos, de pessoas, de classe social, de raça. Deus, ele olha, irmãos, para a escolha que o homem faz. E foi isso, irmãos, que Deus fez, que Deus propôs para a humanidade, o livre-arbítrio. Você escolhe o caminho que você quer seguir. A palavra, irmãos, em Mateus 7, no versículo 13, nos fala de duas portas, de dois caminhos. Ao homem, irmãos, que está ordenado morrer apenas uma vez, que vive nesta terra entre 80 e 90 anos, irmãos, o que passar disso é fadiga, é cansaço e enfado, irmãos. Glória a Deus. Deus nos dá, irmãos, a escolha, o livre-arbítrio, para que o homem escolha o seu caminho. O caminho largo, irmãos, é o caminho que leva à morte, que leva à perdição. Porque o salário, irmãos, do pecado é a morte, o final é a morte. Mas o caminho estreito, irmãos, que é o caminho da renúncia, que é o caminho da justiça, que é o caminho, irmãos, da perseguição, este caminho, irmãos, que Jesus nos mostrou, que Ele nos ensinou a trilhar por Ele, a seguir por Ele, irmãos, que são poucos aqueles que querem andar por este caminho. É o caminho estreito, é um caminho árduo, irmãos. Glória a Deus. E Jesus nos mostra, através de uma parábola, irmãos, ele se encontra com o mancebo rico, com um jovem, irmãos, que tinha bens materiais, que ao longo da sua vida tinha conseguido, irmãos, bens materiais, riquezas na terra. E a palavra fala, irmãos, em Lucas 18, do verso 22, Jesus disse, irmãos, uma coisa ainda lhe falta. Jesus, olhando para aquele jovem, para aquele homem rico, certamente aquele jovem perguntou para o Senhor: o que farei para herdar a vida eterna, Senhor? E Jesus disse: você guarda os mandamentos? Porque, irmãos, o judeu, ele desde a sua criancice, desde a sua juventude, ele é ensinado a guardar os mandamentos. Então aquele jovem falou: desde a minha juventude, desde a minha meninice, eu guardo a lei, os mandamentos. E Jesus, olhando para aquele homem, irmãos, para aquele jovem, viu externamente seus bens, suas riquezas,
seu belo camelo, suas joias, seus ouros, seus guardas-costas que estavam em volta dele, né, seus seguranças. E Jesus disse para ele: ainda lhe falta alguma coisa. Glória a Deus, irmãos. Não é ouro, não é prata. Toda riqueza, irmãos, deste mundo, deste planeta, não compra aquilo que Jesus pode te dar, que se chama paz, salvação. O homem, irmãos, que deita, logo dorme, ele não tem preocupação. Mas para aquele, irmãos, que tem tesouros, que tem prata, que tem ouro, ele não consegue ter paz, não consegue dormir, porque ele se preocupa com seus bens materiais. Logo, irmãos, ele anda cheio de seguranças, de pessoas com medo do que lhe pode acontecer, de um assalto, de ser sequestrado, de ser lhe tirado a vida, irmãos. O homem não tem paz na terra. O homem que tem, irmãos, bens materiais, que tem riqueza, ouro, prata, ele não tem paz, ele não tem sossego, irmãos, porque ele anda preocupado com seus bens materiais. Mas a palavra, irmãos, de Deus fala: do que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma, irmãos? A alma do homem, ela é muito valiosa para Deus, para o Senhor Jesus, irmãos. A alma do homem não tem ouro, não tem prata, não tem, irmãos, riquezas que compra a sua alma. Pois, irmãos, a sua alma já foi comprada por um alto preço na cruz. Jesus, irmãos, pagou 100% da sua salvação naquela cruz. Jesus pagou, irmãos, tudo aquilo que o homem não tem capacidade, toda riqueza que o homem tem, não compra, irmãos, a vida, não compra a saúde, não compra a salvação. Glória a Deus, irmãos. Então, Jesus nos mostra, através desta palavra, que após a morte, irmãos, não é o fim, é apenas o começo, irmãos. Para uns é o começo da alegria, é o começo do gozo, é o começo, irmãos, da vida eterna. Para outros, irmãos, é apenas o começo do sofrimento, das lágrimas, dos ranger de dentes, irmãos, da tristeza eterna, da angústia. Então Jesus nos mostra esses dois caminhos, irmãos. Glória a Deus. Mateus capítulo 4, irmãos. Todas as riquezas do mundo, do globo terrestre, foi mostrada para Jesus Cristo ali no monte. Satanás, irmãos, ofereceu para Jesus todas as riquezas deste mundo. Há um contraste, irmãos, das palavras. Em Mateus 4, irmãos, Satanás oferece as riquezas do mundo para Jesus. Satanás tem oferecido para o homem, irmãos, as riquezas deste mundo. As coisas deste mundo, irmãos, é oferecida para o homem na terra. No livro de Jó, irmãos, a palavra fala, Deus perguntando para o adversário: de onde vem Satanás? Ele falou: de rodear a terra e passear por ela. Ele tem passeado por esta terra, irmãos, ele tem observado a humanidade, as pessoas, e ele tem colocado, irmãos, as riquezas deste mundo no coração do ser humano, irmãos. O homem tem que ter, tem que possuir. Existe, irmãos, uma preocupação com o que eu tenho que ter, o que eu tenho que mostrar, com o meu status, com o meu poder social, com o meu poder aquisitivo. Só que o homem se esquece, irmãos, que o fim está chegando, o fim está próximo, irmão. E não é ouro, não é prata, não é riqueza que vai comprar a sua salvação. A salvação, irmãos, vem por um caminho chamado Jesus Cristo. É o caminho, irmãos, que conduz à salvação, chamado Jesus. Ninguém vem ao Pai senão por mim.
eu sou o caminho, disse Jesus Cristo. Mas Satanás também tem mostrado outro caminho para o homem, que é o caminho largo, que é o caminho que conduz, irmãos, à perdição da alma, que faz o homem descrer, desacreditar de Jesus Cristo, que leva o homem à sentença da morte, irmãos, da perca da salvação e de uma sentença eterna. Glória a Deus, irmãos. Mas também, irmãos, a palavra, ela é impactante na vida do homem para aqueles que recebem a palavra, irmãos, recebem o conserto diante de Deus. A palavra fala: aceite o Senhor como seu Salvador, pois antes mesmo que o homem houvesse nascido, irmãos, Deus já havia o escolhido desde o ventre da mãe. Glória a Deus. Deus já tinha feito um plano na sua vida, mas Ele te deu o livre-arbítrio para que você escolhesse o seu próprio caminho. O caminho da justiça, irmãos, é o caminho da salvação. É o caminho, irmãos, reto, que conduz, irmãos, à vida eterna. Chama-se Jesus Cristo. Jesus Cristo veio, irmãos, para salvar a humanidade. Ele se doou na cruz, 100%, para comprar com seu sangue, irmãos, a sua salvação. E para o homem, para a mulher que dá crédito, irmãos, a este sacrifício que Jesus fez, irmãos, bom será o homem nesta terra, bom será, irmãos, a sua parentela, que aceitar Jesus como o único Salvador da sua vida. E a palavra, irmãos, existe um contraste quando Satanás oferece as riquezas do mundo para o homem. E quando Jesus, em Lucas 18:22, fala para o homem também vender as suas riquezas e o seguir. Satanás quer oferecer as riquezas deste mundo para o homem em Mateus capítulo 4. E Jesus quer que o homem se desprenda das riquezas em Lucas capítulo 18, versículo 22, irmãos. Jesus disse: é mais fácil um camelo passar por um buraco de uma agulha do que um rico herdar o reino dos céus. Glória a Deus, irmãos. E a sentença, irmãos, foi dada para o homem na terra. O homem trilha, escolhe o seu caminho, livre-arbítrio, irmãos. É o livre-arbítrio. Para aqueles que escolherem o caminho estreito, irmãos, herdará a coroa da vida eterna. Glória a Deus. Apocalipse, no capítulo 2, versículo 10, irmãos, fala: quem for fiel até a morte, herdará a coroa da vida eterna, irmãos. Quem for fiel. Há um pacto, irmãos, com o Senhor Jesus, há uma aliança feita com o Senhor Jesus. A partir do momento que você o recebe, que você o escolhe para ser um cristão na terra, irmãos, é feito ali uma aliança entre você e entre ele, irmãos. A salvação é garantida para o homem na terra que escolhe Jesus Cristo. E a palavra fala, Apocalipse 2:10, quem for fiel até o fim, herdará a coroa da vida eterna, irmãos. Glória a Deus. Deus seja louvado.